para estabelecer alíquotas reduzidas no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 1 a 13, já disponibilizadas na tramitação da matéria, que serão encaminhadas à publicação. Foi apresentado o requerimento número 271 de 2024, de iniciativa de líderes, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer. Faço a designação da nobre senadora Daniela Ribeiro para proferir parecer de plenário. Com a palavra pela ordem, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, eu gostaria de falar, mas só para a economia aqui processual do andamento dos trabalhos, eu vou aguardar o término desse primeiro projeto, em seguida eu gostaria de falar. Perfeitamente, senador Rogério Marinho. Nós estamos aguardando a senadora Daniela Ribeiro. Com a palavra pela ordem, líder Jacques Wagner. Não, presidente, é só para esclarecer sobre o ponto de pauta, que aguardando a senadora Daniela Ribeiro. Bom, não é preciso relatar que havia de início, quando a matéria veio à baila, uma contrariedade do governo federal, na medida que entendia que o PERSE foi criado para uma situação absolutamente atípica e emergencial, que foi o advento da Covid. E, portanto, cessado esse advento, se entendeu que deveria voltar ao normal. Mas a vida democrática é isso. A Fazenda e outros setores do governo sentaram com o setor empresarial responsável e, como tudo na democracia, não foi nem aqui nem ali, foi no meio do caminho o consenso ou o acordo possível. É evidente que hoje é dia 30 de abril, então repare, e aí eu falo muito mais em nome do acordo feito e, evidentemente, da parte empresarial, que tem interesse que a matéria possa ser, inclusive, sancionada no dia de hoje, para que possa surtir o efeito desejado pelo segmento empresarial. Eu estou falando isso, bom, a relatora chegou, ela falará melhor do que eu, mas era apenas para esclarecer que, do ponto de vista do governo, o governo acolhe o pedido do segmento empresarial no sentido que, se possível, a gente consiga votar hoje e poder ir para a sanção. Mas aqui eu já vou encerrar minha fala, porque quem de direito pode falar é a relatora, e, portanto, eu só agradeço a possibilidade de dar esclarecimento. Obrigado. Com a palavra a relatora, senadora Daniela Ribeiro, para emitir o seu parecer. Senhor presidente, Rodrigo Pacheco, colegas senadores, senadoras, que nos acompanham também pela sessão híbrida. Presidente, primeiro quero agradecer mais uma vez a confiança na designação do relatório do PERSE, programa criado para socorrer o setor de eventos por força da pandemia e que tem dado resultados eficazes e plausíveis para o nosso país, para aqueles setores que foram os primeiros, senadora querida Damares, a parar e os últimos a voltarem. Nós, e aqui eu trago a imprensa hoje, o dia inteiro buscou informações acerca do relatório e, senhor presidente, diante de um relatório que foi posto no sistema, mas diante de
tantos apelos por parte do setor, bem como a dificuldade de uma sessão híbrida, onde vários colegas senadores estão acompanhando pela via remota, alguns estão fora, pelo apelo do governo, deputado, senador Jacques Wagner, senador, meu colega também, Randolph, no entendimento e principalmente o apelo do setor. E aqui eu quero parabenizar o trabalho que foi feito, que foi realizado pelo deputado Felipe Carreiras, autor do PS, do projeto que criou o PS, a deputada Renata Abreu. Ontem fizemos reuniões pela manhã no meu estado da Paraíba, com representantes do setor, como também às 18 horas tivemos uma reunião onde quase 100 segmentos participaram para tirar dúvidas ou para dar sugestões naquilo que fosse possível fazer dentro desse momento aqui no Senado. E assim o fiz apresentando 4 modificações, dentre elas a atualização da inflação, deixar fora as judicializações para que não fosse atingido o recurso dos 15 bilhões de reais, recurso esse que foi definido para o PES, eu posso dizer novo e último, se Deus quiser, PES, né, que vai permanecer, mas que aquecendo justamente pelos pontos que coloquei, mas principalmente pelo setor que, preocupado com o tempo, preocupado com a necessidade de que o programa não sofra mais solução de continuidade, é que, senhor presidente, nós apresentamos o relatório que veio da Câmara dos Deputados da Câmara dos Deputados e que eu peço, acho que já o relatório estando no sistema, senhor presidente, recebemos várias emendas, das quais, por força dessa decisão, não acatamos, e gostaria por último, né, por fim, parabenizar a todos aqueles guerreiros e guerreiras do setor de eventos, todos aqueles que contribuíram, e aqui essa casa foi sempre parceira, senhor presidente, e Vossa Excelência foi sempre extremamente atuante, e aqui se faça justiça no que diz respeito à defesa desse setor no programa que é o PES. Parabenizando também os atores na Câmara dos Deputados e aqueles que, eu me lembro muito bem aqui, olhando para o senador Randolph, que foi um dos grandes defensores também do PES, e aqui nessa tarde se faz presente. Então, eu queria dizer, trazer a tranquilidade para o setor de que o relatório apresentado é o relatório que foi construído na Câmara dos Deputados, mantivemos o mesmo relatório, ressalvando 2 emendas de redação, senhor presidente. Se for possível, eu acho que eu nem vou ler o relatório, porque todo mundo tem... Pode ser? Já está lido? Eu pergunto ao líder da oposição, ao líder do governo, se é o suficiente. Vossa Excelência, poderia só destacar as emendas? Sim. Pois não. Tem aí, imprimiu? Em plenário foram apresentadas 12 emendas. A emenda número 1, da senadora Soraya Tronic, objetiva a inclusão do CNAE 5620 de 2001, fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas no rol das atividades beneficiárias do benefício tributário previsto na lei de número 14.148 de 2021.
Emenda número 2, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra, busca inclusão das atividades de produção de filme para publicidade. A emenda número 3, de plenário, de autoria do senador Laércio Oliveira, procura incluir no programa a categoria de produção audiovisual publicitária. A emenda número 4, da senadora Soraya Tronic, visa incluir os motéis no PES, KNAI número 5510. Já a emenda número 5, de plenário da senadora professora Dorinha Seabra, procura reincluir a atividade de produção de filme para publicidade e incluir as atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão, atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas, e distribuição cinematográfica de vídeo e de programas de televisão no rol das atividades abrangidas no PES. Emenda número 6, de plenário do senador Esperidião Amin, também reinclui as atividades de produção de filmes para publicidade no rol das atividades abrangidas pelo PES. A emenda número 7, de plenário, também da senadora Soraya Tronic, inclui no PES a atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal, interestadual e internacional. A emenda número 8, de plenário do senador Zequinha Marinho, objetiva incluir no PES os serviços de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas. A emenda número 9, do senador Carlos Portinho, visa excluir o parágrafo 12 do artigo 4º na redação conferida pelo artigo 1º do PL. Esse parágrafo estabelece que as pessoas jurídicas beneficiárias do PES, tributadas com base no lucro real ou no lucro arbitrado, a alíquota reduzida a 0 será restrita a Confins e a contribuição para o PIS/PASEP durante os exercícios 2025 e 2026. A emenda número 10, de plenário do senador Carlos Portinho, visa incluir as atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares no PES. A emenda número 11, de plenário 12, do senador Eduardo Gomes, possui a mesma finalidade das emendas número 2 e 5 de plenário. Vistas em linhas gerais as modificações que se pretende obter com a aprovação do PL, passa-se a análise do seu conteúdo. Conforme, senhor presidente, colocado anteriormente, visando aquilo que foi compreensão e acordo para que se voltasse, para que se não voltasse para a Câmara dos Deputados, é que nós rejeitamos as emendas, mas com a fundamentação. Vossa Excelência quer que eu leia? Eu consulto Vossa Excelência, senadora Daniela Ribeiro, em relação à redação do artigo 4º-B de bola. Vossa Excelência, me parece que fez um acréscimo de um aposto, entre aspas, quando passará a ser exigível a habilitação. Eu consulto Vossa Excelência, que isso pode suscitar algum tipo de dúvida sobre se se trata de emenda de mérito ou não, se eventualmente nós não podemos atingir o mesmo propósito que Vossa Excelência buscou com outra redação, ou mesmo com a supressão, porque no próprio artigo já se refere à habilitação prévia, não é? Então, apenas essa ponderação no artigo 4º-B, se é possível fazer a manutenção do texto original, eu acho que cumpre bem a finalidade, para evitar dúvida e risco de judicialização. Se Vossa Excelência me permite, eu até conversei um pouquinho antes com a senadora relatora Daniela Ribeiro. Eu acho que já está no texto, evidentemente que a vontade era explicitar mais. Mas se essa explicitação for suscitar dúvida, eu acabar trabalhando ao contrário do que o próprio setor demanda, que seria tentar encerrarmos hoje para ir para o veto, ou, perdão, para a sanção. Deus me livre, viu, Jacques? Ato falho, mas não vão vetar nada, já está acordado. Eu não sabia que estava assim. Senador... Ato falho, presidente. Não, desculpe, foi um ato falho, me perdeu. Eu posso errar, né? Senador Jacques Wagner tem crédito para cometer ato falho. Eu corrijo, data bene, eu não quis dizer isso. Mas apenas para dizer, concordando com o presidente, que eu acho melhor não fazer, porque se vai suscitar dúvida, aí nós vamos entrar num debate, volta para a Câmara. Bom, minha opinião. Senhor presidente, nossa assessoria, inclusive, quando
subir aqui para a tribuna, não saia não, viu, senador Jacques, que Vossa Excelência vai assumir de público, que não tem isso. Justamente para que a assessoria pudesse encontrar um texto que coubesse, mas não houvesse dúvida, para que fosse com relação à emenda redacional. Mas, em havendo essa dúvida e não encontrando esse texto, eu prefiro, para que não haja prejuízo, retirado do texto. Portanto, a eminente relatora... Pois não, presidente. A eminente relatora mantém o texto original do artigo 4º-B, nos seguintes termos: a fruição do benefício fiscal previsto no artigo 4º desta lei é condicionada à habilitação prévia no prazo de 60 dias a contar da regulamentação deste artigo, restrita exclusivamente à apresentação por plataforma eletrônica automatizada da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, dos atos constitutivos e respectivas alterações. Esse é o texto original, que fica, então, mantido pela eminente relatora, e, com isso, não há dúvida em relação a se tratar de emenda de mérito ou não. E, apenas para a compreensão de todos, isso é o preço ou o custo que se paga de se levar direto a plenário a votação de um projeto sem passar pelas comissões, o que nós fizemos como compromisso com o setor de eventos do Brasil, para que pudéssemos dar agilidade ainda no mês de abril para a aprovação desse projeto. E aí, por isso que precisamos fazer esse diálogo aqui em relação à redação. Senadora Daniela Ribeiro. Igualmente, senhor presidente, e eu gostaria de deixar o registro aqui da sua participação no que diz respeito à preocupação com o setor, preocupação essa que Vossa Excelência externou durante todo esse percurso por telefone, para mim, como relatora, quando eu pedia e algumas vezes ponderava para que a gente pudesse ter mais tempo para discutirmos e avaliarmos algumas questões. Mas, justamente por esse mesmo entendimento do setor, por entendermos e acordarmos na defesa do setor de evento, assim bem como dos colegas senadores e senadoras, que fizemos, e quero agradecer aqui aos líderes, também o requerimento de urgência para o plenário. Senhor presidente, a emenda B que acaba de chegar do senador Magno Malta, que inclui quinais sobre albergues e pensões, igualmente rejeitamos nos termos do parecer. Obrigado, senadora Daniela Ribeiro. Já concluiu o seu parecer. Quero também agradecer a dedicação de Vossa Excelência nesse parecer em plenário. Vossa Excelência, que foi relatora do então PL 3856, que instituiu o IPES no Brasil na época da pandemia, fez um excelente trabalho naquela ocasião e repete a relatoria agora nesse momento de prorrogação, com muita maestria e com a compreensão também do senso de importância e urgência dessa matéria ser levada à sanção. Para discutir, senador Rogério Marinho. Senhor presidente, após a discussão que pediria a Vossa Excelência entre um e o outro projeto, também queria dar uma palavrinha pela ordem. Mas a discussão pedia a benevolência de Vossa Excelência. Em relação ao projeto, primeiro elogiar o trabalho feito pela senadora, a sua sensibilidade, inclusive de entender que esse é um momento importante, e que setores dinâmicos da nossa economia precisam desse phase-out, dessa desmobilização gradual, para que possamos retomar a normalidade que foi perdida, por ocasião da pandemia. Então, parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência, o trabalho que foi feito por todos os nossos pares aqui no Senado da República, que foi precedido pelo trabalho na Câmara, pelo deputado Carreira, e pelos demais que estavam envolvidos no tema. Mas é importante, senadora, resgatar uma história recente que talvez o distanciamento histórico ao longo dos próximos anos possa fazer justiça. Nós fomos acometidos, eminente senadora, por uma pandemia que, se nós guardarmos alguma analogia, alguma comparação, foi a gripe espanhola em 1918 e a pandemia que ocorreu em 2020 e 2021 do Covid. O mundo não estava preparado.
e reagiu das mais diferentes formas em relação a esse tema. O governo, naquela oportunidade, sem nenhuma referência de crises anteriores, ou sem nenhum tratado de que forma se debruçaria sobre o tema, agiu junto com este Congresso Nacional de uma forma que permitiu que a sociedade brasileira e a nossa economia não fosse impactada com a brutalidade que se imaginava no início desse processo. Se estimava, o próprio Banco Mundial, o FMI, que nós teríamos uma perda de mais de 10% do nosso produto interno bruto em função da pandemia. E não apenas o PES, que foi ao encontro da necessidade de um setor extremamente dinâmico e sensível da nossa economia, que é o setor de eventos, o setor de turismo, o setor de receptivo, que foi impactado gravemente pela falta de mobilidade das pessoas, né? E nós estamos vendo aí agora a retomada desse programa, mas já com a sua desmobilização gradual ao longo do tempo, como deve ser. Nós não estamos mais vivendo num momento emergencial e é importante que o governo tenha sensibilidade, que não se corta abruptamente uma situação sem que se cause um trauma, se cause uma dificuldade. Então, essa negociação que ocorreu aqui, importante, nós temos que elogiar o trabalho do Congresso Nacional e do setor que é organizado, buscou o governo, fez a interlocução junto com os parlamentares e chegamos a esse término aqui, que certamente não é o ideal, mas é o possível nesse momento. Mas dizer que é importante lembrar que, além do PES, teve o Programa do Bem, que permitiu que milhões de trabalhadores brasileiros tivessem os seus empregos pré-reservados, porque o governo fez questão de subsidiar os empregadores que mantiveram os empregos mesmo no momento de dificuldade. Nós tivemos o diferimento, ou seja, o não pagamento de impostos do setor privado, dos entes públicos, dos governos federais e municipais. Nós tivemos a abertura de uma série de linhas de créditos para que a economia não colapsasse. Nós tivemos a alternativa de se entregar a mais de 60 milhões de brasileiros, 65 milhões de brasileiros, o auxílio emergencial de R$600. Essa foi uma ação coletiva da sociedade brasileira, mas com um líder, que foi o Jair Messias Bolsonaro. É importante lembrar, nesse momento em que nós estamos chegando ao término dessa negociação, que Vossa Excelência, senadora, se encarrega brilhantemente de conduzi-la através do relatório que Vossa Excelência acaba de fazer, e dizer que, ao longo dos próximos anos, nós teremos a oportunidade de debater aqui a economia. Nós vamos debater aqui responsabilidade fiscal, que é uma palavra, aliás, duas palavras que estão na moda. Vemos também, senhor presidente, nesse momento, o Congresso Nacional fazendo a sua parte, tentando contribuir para que a economia tenha estabilidade, tenha previsibilidade, tenha segurança jurídica. Por isso, eu vou dividir minha fala em duas, né? Agora, em relação ao PES, e dizer a Vossa Excelência que todos nós aqui, unanimemente, oposição e governo, estamos irmanados no sentido de apoiarmos o projeto, de votarmos favoravelmente, né? Mas, entre esse projeto e outro, eu gostaria de falar também de um tema, senhor presidente, extremamente importante, que é a independência entre os poderes e o respeito às decisões exaradas deste Congresso Nacional, legitimadas pelo voto popular. Então, agradeço a Vossa Excelência, aos meus pares, e elogiando novamente o trabalho da nossa eminente relatora, declaro aqui o nosso voto favorável. Para discutir, senadora Janaína Farias. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os senadores, senadoras presentes online, né? Queria aqui parabenizar a nossa querida senadora Daniela pela relatoria desse programa importante. E, presidente, eu queria aqui registrar que está aqui presente o presidente da ABH Nacional, né? Que é o nosso Manuel Cardoso, da BIH. É a entidade que tem 88 anos no Brasil, e nós temos lá um cearense hoje comandando, e coincidentemente é da minha terra, viu, presidente? Crateús, filho lá, tem grandes hotéis lá no Ceará,
e o vice-presidente é do Rio Grande do Norte, está aqui também presente, e várias pessoas do setor. Então, eu queria aqui parabenizar a nossa colega Daniela pelo esse brilhante relatoria, né, desse programa, é um programa importante. A gente tem aqui dados que, segundo a Frente Parlamentar, esse setor representa 4,5% do PIB brasileiro e, em homenagem amanhã ao Dia do Trabalhador, né, ano passado gerou 234 mil empregos nesse setor. Então, assim, a importância desse programa para o Brasil, né, de estar incentivando, mesmo pós-pandemia, né, esse diálogo entre o Congresso e nosso presidente, né, o presidente Lula, que é através do nosso líder, esse diálogo. Então, assim, parabéns pelo relatório, parabéns ao setor, né, que tanto lutou junto aqui ao Congresso e ao governo federal para que permanecesse esse grande projeto. Então, assim, parabéns ao setor mais uma vez. O Ceará representa muito o desenvolvimento do turismo no Brasil, então a gente fica feliz. Inclusive, na época da pandemia, também nós tivemos projetos de lei lá no Ceará, também para beneficiar esse setor. O nosso Manuel Cardoso, o baixinho, o famoso baixinho lá do Ceará, sabe disso. Então, presidente, só aqui parabenizar aqui nosso líder, que conduziu aí brilhantemente, junto com a nossa relatora, e parabenizar os autores, né, que vieram da Câmara, o deputado Guimarães. Te agradeço a todos. Então, parabéns. Obrigado, senadora Janaína. Agradecer também, desejar boas-vindas a todos os nossos visitantes, em especial o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manuel Cardoso Linhares. Seja muito bem-vindo ao plenário do Senado. Baixinho, segunda. Palavra para discutir, senador Isalci Lucas. Presidente, é lamentável realmente a gente ter que abrir mão realmente de alguns setores. Aqui no DF mesmo, se você pegar a rede hoteleira, 80% é lucro real, está ficando fora. As pensões, aqui tem pensão, alojamento, também está ficando fora. Eu, quando vi a medida provisória, nós fizemos uma reunião aqui na liderança e a nossa posição foi no sentido de devolver a medida provisória. Mas o presidente achou por bem conversar com o governo para não ficar como se fosse uma atitude mais radical. Mas agora fomos surpreendidos essa semana com a ação da ADIM, promovida pelo governo, com relação à desoneração. Exatamente o tema que tratava a medida provisória. Então, essas questões da gente abrir mão das nossas prerrogativas é muito ruim, né, para o Congresso Nacional. Evidente que nós vamos votar a matéria, porque, como foi dito aqui, esse setor fez diversas mobilizações, diversos encontros, mas, na prática, a gente está penalizando grande parte do setor que está ficando fora de um acordo que foi construído, e Vossa Excelência foi a relatora e conduziu muito bem o projeto quando nós aprovamos aqui no Senado, depois aprovado na Câmara, depois foi vetado, derrubamos o veto, e aí, para nossa surpresa, veio uma medida provisória, tratando exatamente do mesmo assunto. E aí começou, então, essas conversas, essas negociações, para tirar realmente alguns segmentos, alguns setores, né, do CNAE, desse incentivo. Nós vamos ter que buscar uma alternativa para depois discutir o restante que ficou fora. Acho que o objetivo agora é aprovar imediatamente, sancionar o mais rápido possível, mas alguns setores, alguns, como eu disse aqui, os alojamentos, essas pensões, são empresas pequenas. E também essa questão de tirar pela questão da tributação e não aceitar quem é do lucro real. Quem é do lucro real é que mais se emprega e que também tem mais, e que teve maior prejuízo. Então, não justifica tirá-los deste processo. Mas, de fato, com relação à desoneração, que é um setor que também planejou, faz todo o seu planejamento e agora é surpreendido com a ação, é uma coisa assim absurda. Acho até que a ADIM pode ser discutida com relação aos municípios, que foi aprovada através de uma emenda, não é? E nós tínhamos aprovado uma emenda constitucional lá atrás, mas que já tinha sido julgado pelo Supremo de que a prorrogação era constitucional. Mas, em nome das negociações que foram feitas com o setor, como disse aqui o nosso líder, Portinho, não somos nós aqui que vamos impedir ou dificultar a aprovação dessa matéria. Então,
nós vamos votar favoravelmente, evidente, né? Mas rogando aí ao governo para que pegar parte desses segmentos que ficaram fora, viu, senador Jacques Wagner, senador Randolph, que às vezes, né, o impacto não é tão grande para considerar realmente fazer um novo projeto, alguma coisa nesse sentido. Mas, no mais, parabenizar a relatora pelo relatório e vamos votar favoravelmente. Para discutir, senadora Damares Alves. Presidente, eu quero fazer coro ao senador Isalci e lamentar, e aí a relatora lamentar os que ficaram fora. Para o nosso Distrito Federal, o impacto é muito grande. Os pequenos aqui no Distrito Federal, que tanto precisam, vão ficar de fora. Mas a gente vai votar favorável. A gente vai votar favorável porque, apesar de, é o setor que mais emprega mulheres no Brasil, relatora. E eu sei que isso pesou muito. Mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente consegue, na rede hoteleira, acolher, elas podem trabalhar. Tem sido, assim, dinâmico essa prática da rede hoteleira. E eu quero parabenizar o setor, o segmento, pela forma como atuou dentro desta casa. Inclusive, em um momento que eles achavam que estava tudo perdido. Eles conduziram o diálogo, o debate, nos trouxeram dados, números, nos trouxeram fatos que fizeram todos se convencerem que vocês estavam com a razão, e eu parabenizo. Mas eu quero me dirigir ao segmento. Nós estamos chegando maio, é o Maio Laranja, é o mês de proteção da criança, quero todo o segmento com a gente e quero que continue acolhendo as mulheres em situação de vulnerabilidade. Relatora, parabéns pelo seu trabalho, a forma como conduziu, não é o que nós queríamos, repito, faço coro ao senador Isalci, vamos ter que encontrar um outro caminho, mas o seu voto reafirma o desejo do parlamento. E a gente também, voltando favorável, a gente manda um recado que nós queremos a segurança jurídica nessa nação. Nós não podemos aceitar mais o que aconteceu nos últimos dias nessa nação. O desrespeito à vontade do parlamento, à decisão do parlamento. Parabéns pela forma como a senhora conduziu, dialogando com todo mundo e fazendo o que é possível agora. Durante uma pandemia, o governo anterior fez o impossível. Esse, nem o possível, está querendo fazer. Parabéns, relatora. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senhor presidente. Concedo a palavra à eminente relatora, senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, agradecendo, obviamente, a todos os senadores, colegas senadores e senadoras, parabenizando o setor de eventos e dizer, parabenizando o meu colega deputado federal, Felipe Carreiras, autor do projeto de lei que criou o PES. Eu quero também trazer a lembrança, aproveitar, que essa casa, o Senado Federal e a Câmara Federal, o Congresso Nacional, foi sem demérito para governos, nem o atual, nem o anterior, mas sempre foi aquele que pegou as mãos, abraçou as mãos do setor de eventos durante a pandemia, pós-pandemia e ainda nesse momento. E eu digo isso de forma muito tranquila, porque é uma pauta que ela é suprapartidária, e deputado Felipe Carreiras, e eu fico olhando para Vossa Excelência, lembrando de Pernambuco, e me lembro, por exemplo, da Paraíba nesse momento, onde nós filmamos, senador presidente Rodrigo Pacheco. Há pouco tempo, o filme Cangaço Novo foi feito no interior da Paraíba, no Cariri, em Cabaceiras, na nossa Hollywood nordestina.
Sabe o que aconteceu, o impacto positivo, senador Jacques Wagner? 4 meses de filmagem, cinema, 4 meses de filmagem, 1.500 cidadãos daquele município que tem o índice pluviométrico menor do país, mas que sabe sobreviver com criatividade através de uma boa gestão, de uma excelente gestão. Prefeito Tiago, um abraço para Vossa Excelência. Empregando, alugando pousadas, ocupando hotéis e pousadas do município durante 4 meses, aproveitando os cidadãos como figurinistas. Isso tudo significa dizer dinheiro, recursos para o município, vindo de fora, ainda elevando esse município, que talvez poucos pudessem conhecer no Brasil e no mundo, mas por força do Alto da Compadecida, que já foi uma primeira experiência, que também foi em Cabaceiras, e agora com o seriado, a minissérie Cangaço Novo, e outros filmes como Romance, quando fui secretária de Cultura do Estado da Paraíba, encontrei semana passada o grande Wagner Moura e dizia para ele da emoção de ter tido, naquele instante, a oportunidade de ver o município paraibano de 4.000 habitantes. Mas quando tem a festa do Bode Rei, 145 mil pessoas passam durante um final de semana naquele município. E a pandemia tomou tudo isso. E quem faz tudo isso? O setor que nós estamos aqui defendendo, que a Câmara defendeu, que o Senado defendeu, que nós estamos votando e que votamos para a continuidade, deputado Felipe Carreiras. Grande a sua homenagem quando teve a ideia ao lado do grande amigo Doreni Caramori, que é um guerreiro, que não parou um só instante, por 4 anos, está aqui, ao lado de tantas e tantas associações e segmentos, para defender um setor, o setor que emprega, desde o pequeno, não é só o grande, o artista grande, não. Às vezes se olha e pensa, ou se diz sem conhecimento de causa. É para atender o grande, é para atender a estrela do país. Não, é para atender esses pequenos que estão lá, como eu estou contando essa história aqui, história com H, verdadeira, dentro do meu estado. E é por isso que me sinto muito honrada de estar aqui mais uma vez, mas espero que pela última vez, assim como todos do setor de eventos, todos que fazem parte do PES. Ninguém quer pires na mão, ninguém quer se humilhar para pedir o que se lutou o tempo inteiro durante esses anos. E se a gente fizesse um filme, e talvez a gente até escreva um livro, junto com a nossa querida Renata Abreu, deputada federal, grande Renata Abreu, relatora do PES, nós possamos contar por detrás de tanta arte que leva o povo a sorrir, leva o povo a se encontrar, leva o povo a se abraçar. Nós poderemos contar um dia, deputado Felipe Carreiras, que essa casa, que esse Congresso Nacional fez história mais uma vez. Para concluir, eu quero pedir, olhando para os olhos do nosso querido senador Jacques Wagner, líder do governo, eu quero pedir, diante de todos que nos assistem nesse momento, pode ter certeza, milhares e milhares de cidadãos que são diretamente e indiretamente beneficiados pelo PES, para que o nosso governo, que o governo seja célere na regulamentação desse programa após essa aprovação. Esse é o pedido que aqui, como relatora, após essas, que não foi uma semana fácil, mas de vitória, comemorei na Câmara dos Deputados, junto com vocês, deputados e presidente Arthur Lira, e agora o faço nessa casa, ao lado do meu presidente, senador Rodrigo Pacheco, meus colegas senadores e senadoras, dizendo: viva o PES, sim ao PES. PES não é farra com dinheiro público, PES é justiça social para quem trabalha
para quem honra e para quem, se houve em algum momento e que houve algum erro durante o processo do percurso, que com qualquer programa pode acontecer e pode existir, que se coloquem as travas como foram colocadas. Parabéns por esse trabalho. E aqui ao governo, porque junto com o Congresso Nacional encontrou o termo certo para juntos darem as mãos e defenderem esse público e esse setor que tanto merece. E como eu gostaria que esse Senado estivesse cheio, como estava cheia a semana passada, a Câmara Federal, para ouvir os gritos de alegria que eu tenho certeza que ecoam nos nossos ouvidos, mesmo à distância. Mas aqui o telefone não para, de sorrisos e de palmas para a atuação. Muitas vezes somos injustiçados dentro dessa casa, mas eu quero parabenizar e terminando e concluindo, dizendo para cada um de vocês, parabéns e que escutem o eco do coração daqueles que batem em casa à distância, se sentindo valorizados por esse momento aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Daniela Ribeiro. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, o reconhecimento do plenário, de todos que aqui estão, pelo trabalho que Vossa Excelência realizou à frente desse projeto importante para o setor de eventos no Brasil.